Olá, seja bem-vindo ao novo módulo aqui do nosso curso, módulo de CSS. E a parte mais interessante desse módulo é que com ele a gente vai conseguir dar vida a tudo que a gente já aprendeu até aqui. Isso quer dizer que a gente vai resolver um dos grandes problemas que a gente viu no último módulo, no módulo de HTML, que foi criar coisas que são, digamos assim, não muito bonitas. E o CSS vai ser o responsável por a gente dar a cara que a gente quiser para a nossa página, para os nossos elementos, para as nossas tags. Nas próximas aulas a gente vai aprender como fazer isso e vai aprender como fazer isso de formas diferentes. Então eu queria aproveitar essa aula de introdução já para te explicar que existem três maneiras da gente criar um CSS. É o CSS inline, o CSS interno e o CSS externo. E para que isso não fique muito abstrato, vamos lá para a tela que eu vou te explicar do que eu estou falando. E agora aqui com esse exemplo na tela a gente vai conseguir deixar as coisas um pouquinho mais claras. Então vamos lá, primeira forma da gente modificar um elemento ou alguma coisa na nossa página é através do CSS inline, tá? O CSS inline vai permitir que a gente modifique a propriedade de algum elemento aplicando o CSS dentro da própria tag, dentro daquele elemento ali, tá? E é dessa forma aqui que a gente faz, ó. A gente coloca o atributo style dentro da tag de abertura do elemento que a gente quer modificar, a gente passa uma propriedade. Propriedade no CSS sempre vai ser referido a alguma coisa que a gente quer modificar, por exemplo, cor, cor de fundo, tamanho da fonte. Então, no caso, sempre em inglês, cor vai ser color, cor de fundo vai ser background color, tamanho da fonte vai ser font size. Então, a gente sempre vai ter uma propriedade que a gente vai querer modificar. Nesse caso aqui, a gente está modificando a propriedade color com vermelho, passando vermelho. Isso vai fazer com que a cor do texto, em vez da cor padrão preta, passe a ser vermelha. Então é isso que a gente está fazendo nesse exemplo aqui. Eu estou me adiantando um pouco, tá? A gente vai ver uma aula inteira sobre cores, então não precisa se apegar a isso nesse momento, eu só preciso usar alguma propriedade para você entender do que a gente está falando. Vamos focar no formato aqui, ó, que é criar o atributo style dentro da tag, e esse atributo ele vai receber todas as propriedades que a gente quer modificar. No nosso caso, só tem uma propriedade color que a gente está passando red. E vai ser sempre nesse formato aqui, tá? Nome da propriedade, valor que a gente quer passar para a propriedade. Se a gente tivesse mais de uma aqui, a gente usaria um ponto e vírgula aqui e colocaria quantas a gente precisasse. Então, mais uma vez, isso aqui vai fazer com que o nosso texto fique vermelho. E essa é uma das formas da gente modificar uma propriedade de um elemento. Lembrando que a gente sempre vai usar propriedade quando estiver falando de CSS. Mas como eu já falei, essa não é a única forma da gente utilizar CSS, então a gente vai ver também o CSS interno. O CSS interno ele vai permitir, inclusive, que a gente resolva um pequeno problema que eu já vou tentar te explicar o que é e a gente vai ver depois na prática nas próximas aulas. Mas antes, deixa eu explicar o que é o CSS interno. O CSS interno ele vai separar o estilo do elemento em si. Então aqui no CSS inline eu coloco meu estilo dentro daquele próprio elemento. O que quer dizer que se eu tivesse 10 parágrafos na minha página e eu quisesse que todos eles tivessem a cor da fonte como vermelha, eu teria que colocar o atributo estilo em cada uma delas e definir a propriedade color para vermelha em cada um dos parágrafos. Então, se em algum momento eu falasse, pô, vermelho não ficou legal não, quero mudar para azul, eu teria que mudar em todos eles. Quando a gente utiliza o CSS interno, por a gente estar separando o estilo das tags em si, a gente consegue ter um controle melhor e aplicar o mesmo estilo para todas as tags que a gente selecionar. Como que eu faço isso? Bem, eu vou lá no meu head e eu crio a tag style. Dentro da minha tag style, eu vou falar qual que é o seletor, aqui no nosso caso o seletor é o P, e normalmente quando a gente quiser selecionar todas as tags de um mesmo tipo, eu basicamente vou colocar o nome daquela tag ali. Então, por exemplo, se eu quisesse mudar aqui todos os H1s, né, eu botaria H1. E aí eu diria qual propriedade que eu quero mudar. Nesse exemplo aqui, eu estou modificando todos os parágrafos que tiverem na minha página. Quer dizer que eu não preciso mais colocar o atributo style lá em cada parágrafo. E se eu modificar aqui para azul, ele vai modificar em todos os parágrafos, independente se a minha página tem um parágrafo só ou se ela tem 50. Então isso daqui vai ser uma vantagem muito grande. Lá na frente a gente vai ver como que a gente pode fazer se eu quiser que basicamente todos os parágrafos tenham a cor azul, mas um deles tem uma cor diferente. Mas nesse momento, isso daqui faria com que a gente mudasse todas as cores de todos os elementos. A propósito, a gente vai ter uma aula sobre seletores, que é exatamente a forma como você faz para selecionar aqueles elementos ali que você quer modificar alguma propriedade. Já me adiantando aqui, quando você estiver criando isso aqui comigo nas próximas aulas, você vai se perguntar o seguinte: o style, ele tem que entrar no head?
ele pode entrar no body. Se eu colocar no body, eu estou vendo aqui que funciona também. Acontece que normalmente o HTML ele é lido de cima para baixo. Então a gente coloca no head para garantir que aquilo ali vai ser a primeira coisa que ele vai ler. Se a gente colocar no body, a gente corre o risco do navegador começar a renderizar a tua página, mostrar todo aquele conteúdo ali sem nenhum estilo. Então, por exemplo, se você queria que uma fonte tivesse a cor vermelha, ele vai mostrar primeiro com a cor padrão, que é o preto, depois ele vai trocar para vermelho, ele vai dar um efeito esquisito para o usuário. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente coloca no head para garantir que aquilo ali é a primeira coisa que ele vai carregar, a primeira coisa que ele vai ler. E quando ele mostrar o conteúdo de fato, que vai estar dentro do body, ele já vai estar aplicando todos os estilos que a gente definiu, beleza? Isso leva a gente para o próximo passo, que seria o CSS externo. O CSS externo ainda vai permitir que a gente selecione os elementos através de seletores, mas agora ele vai ser um arquivo externo. A gente vai ter o nosso index.html, vai ter um outro arquivo que a gente vai ter que ter a extensão CSS, normalmente a gente vai chamar de style.css. É nesse arquivo que a gente vai indicar como que a gente quer que o nosso estilo da página seja, tá? Qual que é a vantagem de cada um deles? Bem, a vantagem do CSS interno para o CSS inline é que a gente consegue fazer de uma forma que a gente modifique em um lugar só e isso se aplica a todos os elementos. Porém, se a gente tiver mais de uma página no nosso site que a gente queira que tenha o mesmo estilo, ou seja, o nosso site inteiro, todos os parágrafos vão ter a cor como vermelha. Nesse caso, como isso daqui está dentro do meu HTML, né, dentro do meu index.html, por exemplo, para cada página, por exemplo, no sobre.html ou em qualquer outra página, a gente teria que ter uma cópia do estilo lá dentro também. E aí, se a gente modificasse alguma coisa naquela página, por exemplo, não, eu não quero mais que seja vermelho, eu quero que todas as fontes de parágrafos sejam azuis. Eu teria que ir em cada arquivo HTML modificar em cada um deles. Quando a gente cria o estilo separado, pronto, a gente resolve esse problema. Porque a gente vai fazer um link, a gente vai fazer com que o nosso index.html saiba que ele precisa ir lá no style.css para saber qual estilo que ele vai usar para o conteúdo dele, mas todos os arquivos que a gente tiver, além do index.html, por exemplo, sobre HTML ou qualquer outra coisa, eles podem fazer referência ao mesmo estilo. Então isso quer dizer que todas as páginas elas vão compartilhar o mesmo estilo. Se a gente tiver o parágrafo vermelho, vai estar em todas as páginas. Se a gente mudar esse parágrafo para azul, vai mudar em todas as páginas. Então essa é a grande vantagem do CSS externo e é exatamente por isso que provavelmente ele vai ser o que você mais vai utilizar. Porém, é importante que você saiba que existem cada um desses, quais são suas vantagens e desvantagens, porque você pode usar todos eles, inclusive todos eles juntos, se for necessário. Mas a gente vai usar mais o CSS externo de fato, tá? Então beleza, acho que eu posso finalizar essa introdução aqui, a gente começar a colocar a mão na massa. Vamos para a próxima aula. Valeu!